E se você sempre quis trabalhar com corte e gravação a laser, mas nunca soube como começar, esse vídeo é para você, porque eu vou ensinar com detalhes como usar essa maravilha, a Atom Stack P1 Dual Laser. Ela tem esse nome porque ela tem dois lasers, um de diodo e um laser infravermelho. E eu vou ensinar do zero todas as funcionalidades dos dois lasers e vocês vão ver que trabalhos incríveis nós vamos fazer. Nós vamos fazer cortes em EVA, veludo, vamos fazer gravações em MDF, numa tampa metálica e também utilizando o laser infravermelho, vamos fazer a personalização em uma placa de aço inoxidável. E fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou mostrar para vocês todos os parâmetros de gravação e de corte para você economizar bastante tempo e material e fazer trabalhos belíssimos personalizados e ganhar muito dinheiro na venda desses materiais. Então, se você está gostando da minha dica de hoje, já vai me dando aquele like, compartilhe esse vídeo com todo mundo, porque tem muita dica, tem muita novidade e também se inscreve no canal. Bem, eu acabei de retirar a máquina da caixa e como vocês podem ver, ela já vem praticamente montada. E essa máquina, ela vem com dois tipos de laser. O primeiro, que já vem instalado, é o laser de diodo. Ele vem aqui, olha, você abre aqui a portinha. Mostrar mais de perto, tá vendo, gente? Aqui ele já tá instaladinho na máquina, com um laser de diodo de 5 watts. E esse laser, você pode utilizá-lo para madeira, papelão, couro, feltro, tecido, acrílico e muito mais materiais. E ela também vem com um segundo laser, que é esse aqui, olha, ele vem separado, que é um laser infravermelho de 1,2 watts. E esse laser aqui serve muito bem para nós trabalharmos com metal. Sabe aquele metal brilhante? Você consegue fazer gravações utilizando esse laser. E ele pode gravar tanto aço inoxidável, alumínio, ouro, prata, latão, alguns tipos de plástico, enfim, utilizando os dois tipos de laser que você tem aqui na máquina, você pode fazer gravações e cortes em mais de 300 tipos de materiais. É muita coisa, gente. Ele também vem aqui com um manual de instruções super completo. Vem com esse cabo que é para nós conectarmos ao computador. Um paninho para limpeza das lentes, esse pendrive que daqui a pouco eu já vou explicar. E esses ímãs aqui, que é para nós fixarmos o material quando for um material muito leve, como papel. Então, utilize esse ímã para fixação. Mas tudo isso eu vou mostrar na aula. E também vem, né, com a fonte de alimentação e aqui já com a tomada correta aqui do nosso padrão brasileiro, já pronta para nós usarmos. E vem esse cartão aqui de papelão para nós fazermos testes. E você pode enviar os arquivos para gravação, tanto utilizando um computador quanto o seu celular. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora, a entrada dos acessórios. Olha só, aqui na lateral tem todas essas entradas. Essa primeira é uma chave de segurança. Então, quando ela está acoplada, a máquina funciona normalmente. Se você retirar essa chave de segurança, aí a máquina não funciona. Então, eu gosto de deixar sempre acoplado, mas caso você não queira que a máquina seja usada, às vezes tem criança em casa, então é só retirar essa chave de segurança que a máquina não irá funcionar. Aqui é uma entrada para acessórios, então se você quiser usar o módulo de rotação ou muitos outros acessórios que você pode usar junto com a máquina, é aqui que você vai acoplar. Só que na aula de hoje nós não vamos trabalhar, né, com esse tipo de funcionalidade. Aqui eu vou encaixar esse pendrive, como eu mostrei, que vem junto com a máquina. Então eu encaixo aqui e todas as vezes que você for trabalhar com a máquina exclusivamente com o celular, então esse pendrive tem que estar acoplado, que é o que vai liberar para o celular funcionar. E também aqui você vai encontrar várias configurações de corte,
com velocidade, intensidade. Então tem tudo aqui dentro desse pendrive. Então se você for usar a nossa gravadora com celular, aí conecta o pendrive aqui do lado. E aqui é a entrada para nós conectarmos ao computador, que você pode tanto usar como computador quanto com celular, que é justamente esse cabo aqui, olha, ele tem duas entradas, né? Uma entrada que vai aqui, olha aqui, que é um cabo tipo C, e essa outra entrada que é uma entrada USB e também tem tipo C, que você vai acoplar no seu computador para poder enviar os arquivos para a gravação, né, ou para o corte. E por fim, né, gente, esse último orifício aqui é onde nós vamos ligar a nossa fonte de alimentação, né? Eu vou ligar esse pino aqui, olha. E essa outra parte, né, com a tomada, eu vou ligar na luz, tá? E aqui é o botão liga e desliga. E como eu falei para vocês, a Atom Stack P1 funciona tanto no celular quanto no computador. E para isso, você precisa entrar aqui no site da atomstack.com, que é o site oficial. Clica aqui, olha, em software. Aí você consegue baixar o programa, né, de acordo com o que você vai usar. Então aqui, olha, ele tem versão para Android, para iOS, se você for usar no celular, para Mac, se você for usar no computador, e no meu caso, como eu vou usar no Windows, eu vou clicar aqui e já fazer o download do programa, né, do software, para poder enviar os arquivos, né, diretamente do programa para nossa máquina, tá? E pronto, gente, olha, agora que eu já instalei o programa Atom Stack Studio e eu já acoplei, como vocês viram, né, o cabo USB à máquina, a P1, ao computador. Então, como essa é a primeira vez que eu vou usar o programa, eu tenho que vir aqui, olha, nesse botão, adicionar dispositivo. Eu vou clicar nesse botão e ele vai me conectar diretamente com a máquina, com a P1 Dual Laser. Tá vendo? Olha, já apareceu aqui, tá vendo? Eu cliquei aqui, ó, dispositivo adicionado com sucesso, concluir. Então, ele já está pronto para enviar qualquer tipo de trabalho que eu criar aqui dentro do Atom Stack Studio. Muito fácil, né, gente? Olha aqui, ela já está aparecendo, ó, P1. Então, aqui eu vou começar a criar, né, as artes que eu quero enviar e daqui a pouco eu já vou mostrar para vocês. Bem, gente, o primeiro material que eu quero demonstrar para vocês é este aqui, olha, é o veludo de algodão, que é um veludo, né, que atrás ele é algodão, e todos os parâmetros que eu vou demonstrar aqui para cortar o veludo de algodão, você pode utilizar também se estiver trabalhando com feltro, porque também é possível fazer recortes no feltro e fica muito bonito. Então aqui, olha, eu vou abrir a máquina e vou posicionar aqui sobre essa placa. Ó, vou retirar. Essa placa, vocês estão vendo, ela tem duas marcações. Essa marcação branquinha, mais escura, e essa pontilhada. Como agora eu vou utilizar o laser de diodo, então o meu parâmetro será em relação a essa marca branca. Quando eu usar o laser infravermelho, aí sim eu vou usar como parâmetro essa marcação aqui que é toda pontilhada, tá? Então vou colocar aqui de volta. E eu vou posicionar o tecido bem no cantinho inferior esquerdo aqui da marcação que eu acabei de mostrar para vocês, a marcação branca, olha. Coloco canto com canto, porque a máquina ela vai começar aqui como ponto inicial. Lembram que eu mostrei para vocês esses ímãs que vêm com a máquina? Isso é para fixar. Quando eu estou utilizando tecido, papel, é importante, olha, eu colocar aqui nos 4 cantos, para que no momento da gravação ele não se movimente e fique uma gravação perfeita. Então, é só colocar, tá vendo aqui, olha, o ímã, né, nos 4 cantos, para que o tecido não se mova durante o processo de gravação e também recorte, que é o caso que eu vou fazer agora. Olha só, gente, tá vendo aqui? O ímã já tá aqui, olha, e ficou bem fixo. E outra coisa muito importante que nós temos que fazer, a regulagem do foco. Eu vou fazer aqui, olha, baixando esse ferrinho aqui que tá do lado do laser, olha.
E é importante, aí eu posso movimentar o laser assim com a mão, que ele encoste aqui na superfície, tá? E para fazer isso, olha, eu vou mexer aqui nessa borboletinha que vai liberar aqui a cabeça do laser, olha. Eu ponho ela para baixo, aí eu consigo, olha, tá vendo? Regular. Aqui, olha, eu pôr para cima, ou pôr para baixo, até que ela encoste levemente aqui no tecido. Aí eu volto aqui, olha, essa borboletinha aqui para o lugar correto. E aí sim o laser já está fixado no local, tá? E pronto, gente, agora que o tecido já está posicionado lá na nossa Atom Stack P1, vamos inserir aqui a arte que eu quero recortar naquele pedaço, né, de tecido de veludo. Então aqui, olha, você pode clicar aqui em imagem e pegar alguma imagem do seu computador que você queira fazer. Então você salva a sua arte e pode mandar para lá. Ou então você pode usar a própria biblioteca do programa. Existem várias possibilidades. Você pode clicar aqui, olha, onde está escrito caso, dá 2 cliques e aqui tem modelos já prontos para você imprimir. Então você pode retirar aqui da biblioteca do programa, olha só quanto modelo lindo, tanto de recorte como de gravação, para os mais diversos materiais, são muitos modelos mesmo. Então você pode tanto escolher aqui, ou então fazer como eu vou fazer agora, eu vou mostrar para vocês. Você vai clicar aqui em material, olha, e você pode inserir formas como triângulos, quadrados, estrelas, animais, olha, festival, são datas festivas, plantas, olha, expressões. Aqui tem outros, que são outras imagens. Então, você também pode escolher dessa biblioteca alguma imagem que você queira. Eu vou aqui em animal, olha, e vou escolher essa borboleta, tá? Tá vendo, gente? Ela já veio para cá. E será esse o recorte que eu vou fazer. Esse quadrado aqui é correspondente ao tamanho daquela placa que eu mostrei para vocês lá da P1. Superfície quadrada que ela tem 11 por 11 centímetros. Então aqui você vai posicionar a sua arte no local que você quer. Então você pode aumentar, olha, pode diminuir. E aqui a maneira que você posiciona é a maneira que ela vai ficar lá, né, naquela placa metálica e consequentemente no tecido que você já posicionou, tá? Aqui, olha, clicando em mover, você vai conseguir mover o laser para o início, que é aquele cantinho esquerdo que eu mostrei para vocês. Olha, então é só clicar em início, tá vendo que o laser já foi lá e já ficou posicionado para poder começar a gravação. E aqui, olha, nós vamos colocar os parâmetros de gravação. Para cada material tem um parâmetro diferente. Então, o que nós utilizamos aqui no tecido de veludo e também no feltro é o seguinte. Vocês estão vendo aqui em potência, eu vou colocar 65%. Olha só. Então, aqui eu coloco 65%. A velocidade vou colocar em 1800. E aqui, as vezes que o laser vai passar, eu vou colocar 2 vezes, tá? Esses são os parâmetros necessários para esse tipo de material. Quando eu for trabalhar com outro material, aí os parâmetros mudam. E também tem aqui, olha, se você não souber o parâmetro, você clica aqui e você escolhe o material que você está trabalhando. Olha, por exemplo, se eu estivesse trabalhando com uma caixa de papelão, era só eu clicar aqui e automaticamente já iria para aquela seção onde eu escrevi os parâmetros necessários. Então, eles já têm aqui todos pré-configurados para vários tipos de materiais que você pode utilizar também. Mas é possível também fazer como eu fiz aqui, olha, colocando, né, os parâmetros manualmente. E depois de fazer tudo isso, ele já está posicionado, é só clicar em iniciar, que aí já vai começar a fazer o trabalho. Confirmar e iniciar e pronto, olha. A máquina já começou a fazer o recorte.
pronto, gente, olha só, terminou, demorou 26 segundos para fazer esse recorte. E agora que a gravação já terminou, eu vou retirar o tecido e vamos ver o resultado. E olhem só, gente, que perfeito que ficou. Sai com tanta facilidade que só de puxar já saiu. Mas olha só a perfeição, né, desse recorte. Não ficou nenhuma rebarba aqui ao redor, olha só o lado de trás, tá vendo? Fica um corte realmente perfeito, né, e já com o acabamento. E esse tipo de recorte você pode fazer, como eu falei, aqui no tecido de veludo, pode fazer no feltro, pode fazer no jeans. Enfim, você pode recortar, como eu fiz aqui, um aplique, mas você também pode recortar moldes, aqueles moldes complicados de recortar. Você pode utilizar, né, a máquina para recortar. Como vocês viram, basta colocar a imagem dentro do programa e mandar fazer o recorte, que fica já um recorte super bem acabado e perfeito. Eu adorei, gente, essa função e vou usar bastante aqui nos meus trabalhos. Vocês viram como é fácil utilizar o Atom Stack Studio? E agora eu vou continuar gravando no laser de diodo, só que eu vou mostrar outros materiais, como MDF, couro, vamos fazer recortes no EVA e sempre no cantinho inferior do vídeo eu vou deixar para vocês todos os parâmetros de gravação e corte que eu utilizei, porque assim você só substitui naquele campo do Atom Stack Studio que eu mostrei para vocês os parâmetros conforme o material que você está usando e assim sua gravação e seu recorte ficará perfeito. E esses parâmetros de gravação e impressão vão ajudar vocês a economizar bastante tempo e material, porque todos eles eu já testei e como vocês vão ver a seguir, deu super certo. Viram quanta coisa linda? No final da aula eu vou mostrar tudo em detalhes para vocês. E agora chegou o momento de nós trocarmos o laser. Até agora utilizamos o laser de diodo e agora eu vou ensinar vocês como fazer a troca do laser de diodo pelo laser infravermelho. E após a instalação do laser infravermelho, nós vamos fazer gravação em metal, que eu sei que muita gente gosta, que é um material excelente para personalização. Então eu vou mostrar para vocês a gravação com o laser infravermelho numa medalha de aço inoxidável e também numa tampa metálica. E também ficou um trabalho maravilhoso. Então vamos lá, gente? E para realizar a troca do módulo laser é muito fácil, gente. Olha, é só abrir aqui a porta da frente e vamos retirar essa placa aqui, como eu já mostrei para vocês. Olha, girando aqui ela sai facilmente. Retiro a placa e eu vou virar a máquina na lateral para poder ter acesso aqui por essa parte que ficou aberta. Aí vocês estão vendo, olha, o módulo está aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou frouxar primeiro essa alavanca para poder soltar o laser, tá? É só girar, ele fica bem solto. E agora eu consigo, olha, puxar aqui o laser. Vocês estão vendo que ela está presa por essa fita, que é o que faz a ligação? Então agora nós puxamos, olha, que ela tem um encaixe. É só puxar e desencaixar. Olha aqui, tá vendo? Ó? Tem um encaixe dessa fita. Então, olha, é só puxar e retirar, tá? Agora, o outro módulo laser é a mesma coisa. Aqui, esse trilho, eu vou encaixar aqui,
Aqui também é um trilho, olha. Encaixo, tá vendo, ó? Encaixei. E aqui a mesma coisa, eu vou ligar aqui, deixa eu tirar para vocês verem. Nessa parte, olha, aqui a mesma coisa, a fita, ó. Então, encaixo primeiro aqui no trilho. E agora eu vou encaixar a fita. Encaixo aqui, tá vendo, gente? Olha, já ficou bem encaixado aqui a fita. E agora é só empurrar, né, o novo módulo laser para o lugar. Aqui novamente eu vou frouxar essa parte para ele poder correr. Posiciono, depois aqui eu aperto novamente para firmar bem aqui o nosso laser no lugar. Pronto, gente, olha. Já consegui trocar, né, com bastante facilidade. Agora é só colocar novamente no lugar aqui a base, que é bem fácil. Nossa máquina já está pronta para uso. Bem, gente, que agora que eu já instalei o laser infravermelho, vamos passar para os próximos materiais, que são os materiais metálicos. Então eu vou fazer, olha, nessa tampa, que é uma tampa simples de geleia, que eu pintei aqui de preto para dar um destaque bem bonito na gravação que eu vou fazer. E também eu vou fazer aqui uma medalha de identificação para pet, né? Vou gravar dos dois lados. Em um lado eu vou gravar um cachorrinho com o nome dele, e no lado de trás o nome da tutora e também o telefone, que isso é um material que vende bastante, né? Tanto para fazer assim para pet, como também para você usar, colocar tipo sanguíneo, alergias. É um material bastante vendável, vocês vão ver que é muito fácil de fazer a gravação, utilizando agora o módulo infravermelho da nossa Atom Stack P1 Dual Laser. Então vamos lá, gente? E olhem só quantos trabalhos lindos e úteis nós fomos capazes de fazer utilizando os recursos da P1 Dual Laser da Atom Stack. O primeiro que eu vou mostrar para vocês, gente, foi a personalização que eu fiz no couro. Olha só como ficou lindo aqui a minha assinatura, o nome Recriar com Arte. Eu usei couro natural para fazer essa gravação. E aproveitei uma outra etiqueta que eu também fiz com couro, olha só, e apliquei nessa peça minha. Então ficou totalmente personalizado, um trabalho que eu fiz de latonagem, que agora tem o meu nome, a minha assinatura e o nome do meu ateliê. Olha que lindo que ficou, né, gente? E este aqui foi o que eu fiz com laser infravermelho. Vocês lembram que eu gravei na tampa de metal? Essa aqui é uma tampa comum de um vidro de geleia que eu pintei com uma tinta PVA preta. E olha só que resultado incrível após a gravação. Eu fiz duas versões, essa versão eu passei verniz e essa versão eu deixei fosco, mas ambas ficaram lindas. E você pode escrever e desenhar o que quiser no metal, que fica também maravilhoso o resultado. Também utilizando o laser infravermelho, olha só, eu fiz
a personalização nessa placa de aço inoxidável. Olha só que lindo, fiz para identificação de pet, né? Aqui eu coloquei o cachorrinho, ó, não sei se está dando para ver, e o nome Bob. E na parte de trás eu coloquei, olha, o nome da tutora e um telefone, né? Telefone aleatório. Mostrar mais de pertinho. Espero que dê para ver por causa do brilho, mas ficou também incrível a personalização e essa é uma peça muito vendável. Aqui foi o resultado da gravação no MDF, também ficou maravilhoso. E também, gente, lembra que o primeiro que nós fizemos, o recorte no feltro, aí eu apliquei, né, nesse saquinho aqui de tecido cru e olha só como ficou lindo também os apliques. E o melhor, gente, para quem usa esse tipo de carimbo, sabe quanto esse produto é vendável. E olha só, eu recortei o EVA branco de 5 milímetros, olha só, no formato dessa folha e colei aqui nesse pedaço de borracha e olha, eu tenho um maravilhoso carimbo para trabalhar com tecido, para trabalhar com vidro. E quem compra isso aqui sabe que custa caro, né, gente? Você agora pode fazer em casa e o melhor, pode fazer para vender. Olha como ficou perfeito também o meu carimbo aqui de EVA. Então vocês viram, né, que as possibilidades são inúmeras e eu realmente adorei utilizar esse recurso. Vocês viram quantas coisas lindas e úteis nós fomos capazes de fazer utilizando a P1 Dual Laser. A partir de materiais simples, nós conseguimos personalizá-los e dar um outro valor agregado a esses materiais e trabalhar com personalização, gente. Então, se você quer entrar nesse ramo, que é um ramo muito vendável, muito procurado de personalização, a P1 Dual Laser é a ferramenta ideal. E eu agradeço também a Atom Stack por ter enviado essa máquina maravilhosa para que eu pudesse fazer o teste. E vocês viram, né, que dentro da nossa área da arte, do artesanato e da personalização, ela é essencial e cobre todas as nossas necessidades, mesmo sendo uma máquina compacta. Então, se você quiser adquirir a Atom Stack P1 Dual Laser, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo os links para você comprar direto do fabricante com um valor especial e também um cupom de desconto que eles deram aqui para o canal Recriar com Arte. Para você que segue o canal, é só colocar esse cupom no momento da compra que você vai ter, além de um preço diferenciado que é direto do fabricante, mais um desconto pelo fato de ter assistido a aula aqui no canal Recriar com Arte. Muito bacana, né, gente? Então quero ver todo mundo personalizando suas artes e fazendo trabalhos belíssimos. E se você gostou dessa dica de hoje, de mais uma máquina essencial para o trabalho de faça você mesmo, não se esquece de me dar aquele like, compartilhar esse vídeo com todo mundo e também se inscrever no canal e me diz aí nos comentários o que vocês acharam e qual o material que você achou que ficou mais bonita a personalização. Combinado, gente? Um grande beijo a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau!